Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui nesta quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026. Vai começar agora sim o Campeonato Estadual. Vamos falar da estreia do Vasco amanhã diante do Maricá, com novidades. Vamos falar muito sobre Pablo Verratti, Brenner a caminho, Douglas Luiz, reeleição, tudo isso e muito mais agora com detalhes exclusivos no nosso café. Então vamos juntos para mais uma edição daquelas que você gosta, para abrir bem o seu dia e você ficar muito bem informado. Conto com você, já deixa o like, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal. Gente, vamos embora? Tem a função hype o vídeo também. Pedrinho deu uma importante entrevista ontem, finalmente. O presidente reapareceu para falar com o torcedor. E a ESPN foi o veículo que teve a entrevista exclusiva do presidente Pedrinho. A jornalista Roberta Barroso fez uma grande entrevista, um grande papo com o presidente e muitos assuntos foram abordados. Vou resumir para vocês. Douglas Luiz disse realmente que o Vasco tem interesse, mas não tem situação financeira para isso. Aliás, como qualquer outro grande jogador que o Vasco tem interesse, como foi o Douglas Luiz, outros crias, o Marlon Gomes, entre outros, né? Que o Vasco possa tentar. Realidade, Brenner, da Udinese. O Vasco enviou a proposta, não é uma negociação simples, porque o clube italiano está batendo o pé no valor que ele quer. Porém, ontem o Vene Casagrande, sempre muito bem informado, um grande abraço ao Vene, trouxe a informação que a Udinese quer 6 milhões de euros pelo atleta. O Vasco ofereceu 4.200. Porra, Zé, tem uma diferença grande. Não, porque o Vasco ofereceu 4.200 por 70% dos direitos econômicos, ou seja, é a mesma conta proporcionalmente. Se você tirar 30% de 6 milhões, você está tirando 1.800.000. Ou seja, Udinese, eu consigo pagar 4.200.000 euros. Você fica sócia da operação. Você é o meu sócio ali na frente. É um garoto que tem poder de revenda, pode voltar à Europa. E o Vasco é uma baita vitrine e o Diniz quer muito o atleta. O negócio deve sair, tá? O atleta quer jogar no Vasco, a proposta é dentro de uma proporcionalidade do valor pedido pela Udinese, então é bem provável que essa negociação aconteça nos próximos dias. Sobre reeleição, eu falei no fim do ano passado que eu bati um papo com o dirigente do Vasco, né, após o Pedrinho comunicar numa reunião a alguns dos seus pares que não iria candidatar-se à reeleição nesse ano, por questões pessoais, por questões do Vasco, em que ele tem observado, enfim. E a pessoa me disse o seguinte, falou, Fábio, deixa o tempo passar. Pedrinho é muito emotivo, estava bastante chateado, mas o tempo passa, o ano que vem, que é esse ano, tem coisas boas vindo por aí para o Vasco, tem a Nike, tem a reforma de São Januário, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas que o Vasco é campeão da Copa do Brasil e tal, ainda tinha a possibilidade. Enfim, tem coisas boas pintando. É uma nova temporada de crescimento, como foi de 24 para 25, houve melhora. Vamos aguardar. E ele disse ontem a algumas pessoas que ele pode realmente candidatar-se à reeleição. Vai se candidatar. E provavelmente vai ser chapa única, tá? Provavelmente vai ser chapa única. O time estreia amanhã contra o Maricá, São Januário. Aliás, já quero falar uma coisa para vocês aqui, gente. Eu estou indo viajar amanhã. Quero deixar aqui um esclarecimento para você, que é do meu público, aqui do Fanático Vascaíno. É sócio do nosso canal, é membro do nosso canal, é assinante, enfim. Não importa a sua categoria. Vocês são todos muito importantes para mim. Eu estou indo viajar amanhã, não vou abandonar o canal, claro que não, todo dia a gente vai ter vídeo aqui, mas vou dar uma pausa. É o início de ano de pisar um pouquinho no freio só para poder ter uma temporada vitoriosa e com gás, né? Então eu vou viajar amanhã, volto no dia 30 para o Brasil, vou para os Estados Unidos, não faço as primeiras transmissões, mas a partir do jogo, do final, do início de fevereiro, eu já faço. Então, assim, os primeiros jogos agora de janeiro eu não faço, mas sempre vou fazer lives e vídeos sobre o que aconteceu. Se não rolar uma live pós-jogo, no dia seguinte tem.
excepcionalmente, na sexta-feira não terá o Café Vascaíno, porque eu estarei chegando aos Estados Unidos, então não tem condições técnicas. Então assim, mas logo após a estreia você não vai fazer um vídeo? Não vai ter como, não vai ter como. Eu vou tentar fazer shorts para subir, né, para ter uma opinião ali e tal, porque eu vou conseguir assistir no aeroporto, mas não vai dar tempo de gravar, editar e subir, tá bom? Só esse esclarecimento. O Na Conta KTO vai continuar rolando, né, ao meio-dia, vou fazer lá dos Estados Unidos, mas só para que você saiba, não vou abandonar o canal, não vou parar as transmissões, somente nesse início de janeiro, valeu? É isso. Bom, deixa eu falar sobre Verratti. Quando ele foi contratado e anunciado no dia 4 de agosto de 2023, o artilheiro do campeonato argentino, que vinha do Belgrano aos 34 anos e era o 8º reforço daquela janela, a segunda janela da SAF, reforço contratado pela 777 à época por $1.100.000 junto ao Belgrano, uma contratação feita pelo Paulo Brax, ele tinha feito 13 gols no campeonato argentino. Verratti chegou já dando a sua credencial logo de cara. Começou na reserva do Seba, que era o cara que vinha da MLS, que era tido como o centroavante para o Vasco. O Verratti vinha numa aposta, artilheiro do campeonato argentino, mas por que não ficou no Boca, no River? Estranho. Pois bem, o Vasco cumpria a punição, sem torcida em São Januário, ele entra no intervalo 1-0 Vasco em cima do Grêmio. Na temporada 2023, foram 10 gols, incluindo esse, em 21 partidas. Verratti foi decisivo para o Vasco ficar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, naquele gol sofrido, né, naquele gol chorado, marcado pelo Serginho Kosovo contra o Red Bull Bragantino. Verratti, um líder, com pouquíssimo tempo assumiu a função de líder e capitão do time do Ramon Dias. Porque o Medel era o capitão, mas ele era já um capitão, já tinha a percepção de que essa liderança seria muito positiva. Veio a temporada 2024 e foram 23 gols em 54 partidas. De novo importante, de novo decisivo, levando o Vasco, ajudando demais a semifinal da Copa do Brasil. Claro que criou-se muita expectativa com a parceria com o Coutinho, que é uma parceria que ajuda demais o Coutinho até hoje no Vasco. Coutinho é um cara introspectivo, um cara mais tímido e que precisa de pessoas próximas que ele se sinta seguro. E o Verratti desenvolveu uma amizade com ele, está sempre com o Coutinho, com o Lucas Piton, os familiares, e ele é um cara super importante. Veio a temporada 2025, o Verratti perdeu espaço, principalmente com a ascensão do Ryan, mas meteu 27 gols em 65 jogos e terminou a temporada como o artilheiro do Brasil. Verratti fez 10 gols em 21 jogos em 2023. Verratti fez 23 gols em 54 jogos em 2024. 27 gols em 2025 em 65 jogos. Artilheiro do futebol brasileiro. Ninguém fez mais gols do que o Verratti, que no segundo semestre ficou mais no banco do que como titular. Jogador importantíssimo. Ontem, na entrevista exclusiva à ESPN, o Pedrinho ratificou a informação que eu trouxe. Um pouquinho antes da live de apresentação do Johan Rojas, eu falei, olha, a informação que eu tenho é, Verratti tem ligação direta, ele liga realmente para o Pedrinho, manda o WhatsApp direto para o Pedrinho, e ele não informou até hoje, dia 14 de janeiro de 2026, que quer ir embora, que recebeu uma proposta. Se ele chegar para o presidente Pedrinho e disser, Pedrinho, quero ir embora, ele vai, mas até agora nada. A imprensa paraguaia diz que hoje ele vai informar isso. A cada dia é uma novidade. Ele ia ontem para o Paraguai, agora é hoje. O que eu acredito é, o Vasco quer contar com ele quer seguir no Vasco, tem casa, comprou casa num baita condomínio na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro,
é muito amigo do Coutinho, sabe da importância que tem psicologicamente para a sequência do Coutinho, é um líder do Vasco, é o capitão. Agora, se ele entender que quer ir embora, e é legítimo, é do jogo, ele vai comunicar e virá a público falar para o torcedor. Mas o que eu posso dizer a você, Pablo Verrete e torcedor vascaíno, obrigado, Verrete, por tudo que você tem feito. Sou muito grato, porque nos momentos mais difíceis você esteve com o Vasco. E torço muito para você ficar e levar um título com a camisa do Vasco para eternizar o seu nome, porque para mim já está gravado na história do Vasco. O contrato termina no fim desse ano e para mim ele vai cumprir. Para fechar amanhã na estreia, garotada, chance para Estrela, Maxime, Esforça, Garré, GB, é isso. É time reserva. Observação, nos 2 primeiros jogos, aí no terceiro contra o Flamengo, entra já um time um pouquinho mais forte. Sobre São Januário, se liga no nosso Na Conta KTO que eu vou trazer detalhes exclusivos para você. Um grande abraço, fica com Deus, uma excelente quarta-feira para você e vamos juntos aqui na sua casa, que é o Fanático Vascaíno, a verdadeira casa do torcedor vascaíno. Tchau, tchau.